Olá, nós vamos falar hoje sobre a classificação das ações. E a classificação que nós vamos fazer, ela utiliza como base o tipo de tutela jurisdicional. O tipo de tutela jurisdicional. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, os tipos de tutelas jurisdicionais, em outro vídeo. Mas para relembrar, nós sabemos que nós temos a tutela cognitiva e a tutela executiva. Por meio da tutela cognitiva, o juiz ele irá certificar um direito. Ele irá dizer quem tem razão e quem não tem razão. Por meio da tutela executiva, ocorrerá a satisfação daquele direito já certificado, a satisfação de uma obrigação que já foi reconhecida. Bom, com relação às tutelas cognitivas, nós podemos classificar com relação às tutelas cognitivas. Nós podemos classificar as ações em três categorias, que são ações condenatórias, ações constitutivas e ações meramente declaratórias. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre as ações condenatórias, que são também, conhecidas como ações de prestação. O que seria o direito a uma prestação? O direito a uma prestação é quando alguém tem o poder jurídico de exigir de outrem o cumprimento de uma determinada prestação, exigir de outrem uma conduta, que pode ser uma conduta de fazer, de não fazer e de dar. No caso de dar, pode ser dar dinheiro ou coisa diversa de dinheiro. Então, é o poder jurídico conferido a alguém de exigir de outrem o cumprimento de uma obrigação, de exigir de outrem uma conduta consistente em dar, fazer ou não fazer. Quando nós falamos aí em condenação do réu, a uma prestação, a uma conduta, haverá aplicação de uma sanção, No âmbito civil, essa sanção será sujeitá-lo à execução. Quando a gente fala nas ações de condenação, nas ações de prestação, elas geralmente tendem à formação de um título executivo, A parte será condenada, muitas vezes ocorrerá a lesão, o inadimplemento, e como é vedada a autotutela, será necessário recorrer ao judiciário para que ocorra a satisfação dessa prestação a que a parte contrária foi condenada. Então, nós temos aí, geralmente, uma lesão, um inadimplemento. E essas prestações, essas ações de prestação, elas se sujeitam ao prazo prescricional. E esse prazo prescricional, geralmente, ele é contado dessa lesão ou desse inadimplemento. Então, a gente pode considerar aí que a ação condenatória ou ação de prestação é aquela em que se afirma a titularidade de um direito e que se solicita a certificação por parte do judiciário e a efetivação desse direito, condenando, alguém a prestar uma obrigação de fazer, não fazer ou dar sujeito a sanções em caso de inadimplemento, ok? Bom, então a gente falou um pouquinho aí sobre as ações condenatórias, que são as ações de prestação. Mas nós temos uma segunda categoria que se refere às ações constitutivas, o próprio nome ajuda a identificarmos, quando se refere o caso a uma ação constitutiva. O que seria essa ação constitutiva? É quando eu tenho por objetivo obter a certificação e a efetivação de um direito potestativo, Nós já sabemos aí que esse direito a uma prestação, ele se contrapõe a um direito potestativo. Então, nós temos o direito a uma prestação nas ações condenatórias e nas constitutivas nós temos um direito potestativo. O que é um direito potestativo? Direito potestativo é o poder conferido a uma determinada pessoa de submeter uma outra pessoa a uma alteração, criação ou extinção de uma situação jurídica ou relação jurídica. Então, o direito potestativo é quando eu tenho um poder de submeter
outrem a uma alteração, né, modificação, criação ou extinção de uma situação jurídica. Essa parte contrária, ela apenas se sujeitará a essa situação jurídica, a essa nova situação jurídica. Em princípio, ela não tem qualquer dever, ela não tem um dever, ela não tem uma obrigação reconhecida, contra ela reconhecida, como ocorre nas ações condenatórias. Ela apenas precisa se sujeitar, aceitar essa alteração ou criação ou extinção de uma situação jurídica. Ela precisa se sujeitar a essa nova situação que nasceu a partir da extinção, alteração ou criação de uma nova situação jurídica. Então, como a parte contrária ela nada deve, ela apenas precisa se sujeitar, eu não tenho aí a necessidade de concretizar uma determinada obrigação. O que ocorre, né? Basta a sentença e com a sentença automaticamente já se criou, modificou, extinguiu essa situação jurídica. Eu não tenho a necessidade de uma fase executiva para concretizar essa modificação, alteração ou extinção de situação jurídica que se operou. Basta a manifestação judicial, né? Essa parte contrária, ela deverá se sujeitar àquela nova situação. Então, por quê? Porque nós estamos falando, no caso de direitos potestativos. Não existe um dever a ser cumprido aí pela parte contrária. Ela apenas necessitará se sujeitar. E o nascimento dessa situação jurídica, ou modificação ou extinção, ocorrem de forma automática com a sentença, com a manifestação judicial, sem necessidade daquela fase executiva posterior. Bom, então, nós podemos afirmar que, em regra, se não há uma prestação devida pela parte contrária, não há inadimplemento, não há lesão. E também não há, por isso, prazo prescricional. Quando existe um prazo para o exercício de um direito potestativo, nós falamos que esse prazo é decadencial e não prazo prescricional, como ocorre lá com as ações de prestação. No caso, as ações condenatórias. Então, aqui nas ações constitutivas, nós estamos falando de direitos potestativos e, no caso, quando há um prazo para exercê-lo, nós temos aí um prazo decadencial. Bom, nós podemos citar como exemplo de uma ação constitutiva a ação de divórcio. Com relação à ação de divórcio, né, ocorrerá a extinção de uma relação jurídica entre os cônjuges, ocorrerá a extinção daquele vínculo conjugal. Então, a gente tem aí, no caso, uma ação constitutiva. Nós podemos mencionar também a ação de interdição. Com relação à ação de interdição, iniciará uma situação jurídica nova a partir do regime da curatela. É interessante a gente mencionar que tanto nas ações condenatórias como nas ações constitutivas a gente tem uma carga de declaração. O juiz, por exemplo, no caso da ação de interdição, primeiro ele vai declarar que existe aquele estado de demência e, em virtude disso, ele vai interditar e virão os efeitos jurídicos da interdição, né? Vai nascer uma situação jurídica nova que se refere ao regime da curatela. Então, tanto nas ações condenatórias quanto nas constitutivas, nós temos uma certa carga declaratória. Para que o juiz possa, nas condenatórias, condenar a uma prestação, a uma conduta, primeiro ele declara o direito. Então, depois ele condena. Então, elas têm também uma certa carga declaratória, tá? Mas prevalece ou a constituição de uma nova situação jurídica, ela é constitutiva, né? Modificação, extinção ou criação de situações jurídicas, ou prevalece a condenação, embora ambas contenham uma certa carga declaratória. Um outro exemplo de ação constitutiva é a ação divisória. Quando a gente efetiva uma divisão, nós estamos extinguindo uma situação de condomínio que existia. Então, a ação divisória, ela também é constitutiva. Bom, como decorrência, as ações constitutivas
Os efeitos de uma decisão, de uma sentença, numa ação constitutiva, uma sentença constitutiva, ela opera efeitos ex nunc, sem eficácia retroativa. É a partir do momento da sentença, né, os efeitos daquela nova situação jurídica se operarão. Então, aí nós temos efeitos da decisão operam efeitos ex nunc, sem eficácia retroativa. Bom, por fim, nós vamos falar sobre as ações meramente declaratórias. E por que a gente usa esse termo meramente, né? Meramente declaratórias? Porque, como nós já mencionamos, nas ações constitutivas e nas condenatórias, nós também temos uma certa carga declaratória. O juiz também precisa declarar algo para poder condenar, né? Ou para poder constituir, no caso das ações constitutivas. E aqui não. Nas ações meramente declaratórias, eu apenas tenho a declaração. O autor, ele pede apenas essa declaração, com o objetivo de eliminar uma incerteza. É quando eu tenho uma dúvida objetiva com relação à existência ou inexistência de um determinado direito. Então, nas ações meramente declaratórias, o autor ele vai pedir uma declaração, uma certificação acerca da existência de um direito, aí no caso vai ser uma declaratória positiva, ou uma certificação acerca da inexistência de um direito. Nesse caso, nós temos uma declaratória negativa. Mas o autor pode pleitear também uma declaração a respeito do modo de ser de uma relação jurídica. Então, para que eu tenho aí, né, quando eu vou me valer de uma ação meramente declaratória? O autor vai se valer dessa ação quando ele pretende a certificação da existência, inexistência de uma relação jurídica ou do modo, a declaração a respeito do modo de ser de uma relação jurídica. Bom, a gente tem aí, né, a menção às ações meramente declaratórias no artigo 19 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte: o interesse do autor pode limitar-se à declaração da inexistência, da existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2. Da autenticidade ou falsidade de um documento. Então, quando eu peço ao juiz que declare a autenticidade, se aquele documento é autêntico ou falso, eu tenho também uma ação declaratória. Então, elas estão lá elencadas no artigo 19 do Código de Processo Civil, né? Bom, então o bem jurídico da vida pretendido com relação a essas ações meramente declaratórias é essa declaração, é essa eliminação da incerteza. Um exemplo aí da ação que declara o modo de ser de uma relação jurídica está no que se encontra consubstanciado na súmula 181 do STJ, que fala o seguinte: é admissível a ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de uma cláusula contratual. Então, quando o teor de uma cláusula contratual ele gera incerteza, eu posso ajuizar uma ação declaratória solicitando que o juiz declare o modo de ser daquela relação jurídica. Então, aí no caso, é uma interpretação com relação ao teor daquela cláusula contratual. Súmula 181 do Superior Tribunal de Justiça. Bom, como decorrência desse fato de não se buscar a efetivação de qualquer direito com relação às ações meramente declaratórias, porque só peço essa declaração, né, por parte do juiz, então a gente não tem a efetivação de qualquer direito. O juiz só vai declarar a inexistência ou a existência, mas eu não tenho a efetivação desse direito, então eu não tenho prazos prescricionais. Essas ações, elas são imprescritíveis. Então, a gente tem que memorizar, né? Com relação às ações condenatórias, nós temos prazo prescricional a partir do inadimplemento ou da lesão. Com relação às ações constitutivas, nós temos, se houver prazo, né, para exercer, nós temos um prazo decadencial. E com relação às ações meramente declaratórias, elas são, em regra, imprescritíveis. Não há qualquer prazo porque não se busca efetivar qualquer direito.
se pede apenas uma declaração sobre a existência ou inexistência daquele direito, ou o modo de ser de uma relação jurídica. Então, eu posso pedir essa declaração, né, que seja sanada essa incerteza a qualquer momento. Então, essas ações são imprescritíveis. Bom, nós podemos citar como exemplo de ações meramente declaratórias, o exemplo clássico é a ação de uso capião. Uso capião. A sentença proferida pelo juiz numa ação de uso capião, ela não irá criar o direito ao uso capião, ela irá apenas reconhecer. Por quê? Uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos da uso capião, pelo lapso temporal alegado, se for uma uso capião extraordinária, prazo de 15 anos, então provando-se que no passado, durante aquele lapso temporal, se configurou a posse, comprovando-se aí os requisitos subjetivos, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, o juiz apenas vai reconhecer essa uso capião. Ele não vai criar esse direito, ele apenas irá reconhecer. Ele vai declarar uma situação jurídica pré-existente. Ele vai olhar para o passado e falar: essa posse foi exercida pelo lapso temporal de 15 anos, atendendo-se a todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos. Então, ele reconhece essa prescrição aquisitiva. Ele não cria esse direito. Então, a ação de uso capião, ela é meramente declaratória. Um outro exemplo que nós podemos mencionar é o reconhecimento de união estável. O juiz vai olhar, para trás e verificar se durante aquele lapso temporal houve aquela união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Se houve durante aquele lapso temporal apresentado pelas partes, essa convivência, essa união com essas características, ele vai reconhecer aquela situação pré-existente, ele vai reconhecer, no caso, a união estável. Então, a ação de reconhecimento de união estável, ela é meramente declaratória. Bom, é importante a gente mencionar que não se admite, em regra, ação meramente declaratória de fato. O juiz vai declarar que esse fato ocorreu. Não, o juiz ele não declara a existência ou inexistência de um fato. O que ele vai certificar é uma situação jurídica decorrente da ocorrência daquele fato. A gente não aciona o Poder Judiciário para falar se aquele fato existiu ou não existiu, se ele é verdadeiro, se ele é falso. O que o juiz ele vai declarar são os efeitos jurídicos provenientes daquele fato. Então, por exemplo, com relação à ação de interdição, que a gente já falou que ela é constitutiva, a gente não pede para o juiz declarar o estado de demência de alguém, mas em virtude do estado de demência, o juiz ele vai iniciar o regime jurídico da curatela, ele vai reconhecer que é necessário, aí, no caso, iniciar o regime jurídico da curatela em virtude daquele fato. Mas não é o reconhecimento do fato em si que se pleiteia, mas a certificação, ela vai, aí, no caso, abranger a situação jurídica decorrente daquele fato, e não do fato propriamente dito. Mas nós temos aí uma exceção, que está lá no artigo 19, inciso 2, que fala da autenticidade ou falsidade de documento. Está previsto de forma expressa lá no artigo 19, e essa é a exceção. Mas a gente tem que afirmar, pode afirmar que não se admite, então, ressalvado esse caso aí do artigo 19, que é a autenticidade do documento ou falsidade do documento, não se admite uma ação meramente declaratória de fato, no caso, a gente não deve acionar o Poder Judiciário para declarar que o fato ocorreu. O que se pleiteia são os efeitos jurídicos decorrentes daquele fato alegado. Bom, então, com relação à classificação das ações, a classificação mais comum abrange, quando consideramos aí o tipo de tutela jurisdicional, abrange essas 3 categorias: ações condenatórias, constitutivas e meramente declaratórias. Muito obrigada!